Seja bem-vindo a mais um debate promovido pelo Conta Lá. Este é o espaço de representação de Santa Marta de Penaguião, um concelho do distrito de Vila Real, na região do Douro, com perto de 6.000 habitantes e uma economia muito dependente do setor do vinho. Desde 1985 que a Câmara é gerida pelo Partido Socialista. Luís Machado está no final do terceiro mandato e, por isso, de saída do Executivo de Santa Marta de Penaguião. A até agora vice-presidente Sílvia Silva é a aposta do Partido Socialista para estas eleições, numa Assembleia Municipal que também tem a representação do PSD, neste caso coligação PSD-CDS. Daniel Teles, vereador nos últimos 8 anos, é de novo candidato à Câmara pela coligação PSD-CDS. Começamos com uma, digamos, questão preliminar de contexto. Sílvia Silva, depois de variação da vice-presidência, que obra é que quer ver continuada no caso de ser eleita para os próximos 4 anos? Muito boa tarde, ou muito bom dia. Antes de mais, agradecer esta oportunidade para estar aqui, agradecer ao engenheiro Daniel Teles por também estar aqui, porque acho que realmente estes momentos são importantes e mostram o que realmente é importante na democracia, que é podermos conversar, apresentar projetos sem os naturais e já nada dignificantes debates das redes sociais. Portanto, aqui presencialmente debater ideias é muito interessante do meu ponto de vista e agradeço a oportunidade e agradeço ao colega estar aqui. Realmente, nós estamos no poder há bastante tempo, nomeadamente eu estou na Câmara Municipal desde 2001, quando fui eleita vereadora, e já passei por duas lideranças diferentes, digamos assim. A primeira liderança mais voltada para aquilo que era obra e construção edificado, e depois uma segunda liderança mais voltada para as pessoas, para tudo aquilo que fosse o apoio ao penaguiense e às necessidades primárias ou imediatas. O meu ponto de vista enquanto candidata é, digamos assim, tentar um equilíbrio entre ambas as partes. Continuar a trabalhar por Santa Marta pessoas, portanto, tentando dar àqueles que mais necessitam algum apoio, digamos, não dar o peixe, passo a expressão, mas uma cana para que aprendam a pescar de uma forma mais eficaz e sustentável e, ao mesmo tempo, partir para uma nova dinâmica de reabilitação e de construção e de recuperação, quer de edificados, quer de redes viárias, para que possamos comatar alguns problemas que temos. Muito bem. Daniel Teles, como é que tem visto, e pegando também aqui nas ideias que foram deixadas pela Sílvia Silva, como é que tem visto esta evolução, tanto do edificado como da política para as pessoas, que faz com que se apresente hoje novamente a eleições? Hoje, a 12 de outubro, bem entendido. Bom dia. Também quero agradecer o convite que foi feito, que me fizeram para esta entrevista, cumprimentar a minha colega de painel, agradecer a quem nos vai ou está a seguir nesta entrevista e também dirigir uma palavra muito especial aos penaguienses que nos irão ouvir, porque isto não é direto. Não. Em relação à questão que me coloca, devo dizer que tenho assistido ao programa eleitoral que o Partido Socialista tem vindo paulatinamente a apresentar e congratulo-me que eles tenham aprendido muito comigo nestes anos em que eu estive como vereador, porque efetivamente em matéria de obras públicas, em matéria de habitação, muito pouco foi feito, tirando esta última questão do PRR, em que se fez alguma reabilitação no edificado, neste caso a habitação social. Todo o resto ficou esquecido. Relativamente à questão das pessoas, o apoio às pessoas, naturalmente que houve alguma atribuição de apoios às pessoas, mas é manifestamente pouco, e a questão de dar a cana para pescar também não será propriamente a política que foi aplicada nos últimos 12 anos. Portanto, porque nós temos um problema seríssimo de emprego jovem, portanto, não há formas, neste momento, e com esta política de 12 anos, de criarmos novos empregos que não sejam
no município. Portanto, o município passou a ser, nestes últimos 12 anos, a maior empresa empregadora do concelho. Portanto, isto já não é pesca, já se está a dar o peixe. Portanto, é exatamente o oposto daquilo que foi agora dito pela minha colega de painel. Está traçado o diagnóstico e já vamos olhar em pormenor às soluções que são propostas por ambos os candidatos, mas eu propunha que começássemos precisamente pela gestão dos fundos comunitários, que nestes territórios de baixa densidade, afastados dos grandes centros urbanos, são fundos de coesão essenciais e que guiam as políticas muitas vezes, sobretudo na questão do edificado. E Sílvia Silva já disse que tem o objetivo de dar seguimento às obras que foram lançadas, pelo menos, nos últimos tempos. Aquilo que lhe pergunto é o que é que vai nascer, no caso de ser eleita, o que é que vai ou quer ver nascer em Santa Marta de Penaguião nos próximos anos? Primeiro, permita-me que lhe diga que estamos a falar de Santa Marta de Penaguião, de um município que não tem verbas ou que não tem assim um financiamento ou um fundo económico tão alargado quanto algumas câmaras, quanto outras câmaras aqui no nosso distrito. E depois dizer-lhe também que a estratégia local de habitação, nomeadamente dentro do PRR, foi portanto, um dos investimentos que nem todos os municípios abraçaram. Foi preciso alguma coragem, foi preciso alguma irreverência e foi preciso alguma capacidade para conseguir trabalhar e fazer com que fôssemos dos primeiros 100 municípios a conseguir o financiamento a 100%, como também o meu colega sabe. Portanto, vou-lhe dar um exemplo muito simples, não criticando, mas se calhar não preciso nomear, mas se fizerem uma pesquisa, entenderão e verão que existem muitos municípios, até com muito mais posses que nós, que não concorreram à estratégia e nós estamos neste projeto já a trabalhar nele há mais de 2 anos. Portanto, foi com coragem que abraçamos isto, foi um grande desafio, exatamente porque vimos ali uma oportunidade de conseguir fazer aquilo que as pensas próprias seria totalmente, não era impossível, mas seria muito difícil. E fazer o quê, concretamente? E fazer o quê? Fizemos, e já estão terminadas, a recuperação de 3 bairros. 2 na sede da Vila, o bairro Branco e o bairro do Cruzeiro, bairros de fomento social. Alguns já são casas adquiridas pelos proprietários, as outras continuam a ser casas municipais. O que é que nós conseguimos? Conseguimos formar condomínios para nos candidatarmos, porque sem isso seria impossível. Como devem entender, em habitações sociais não foi uma tarefa fácil, portanto conseguimos constituir condomínios. Esses condomínios, o condomínio neste caso é o candidato ao IRU, permite o quê? Permite que, para além do município candidatar as suas frações públicas, também o próprio particular se possa candidatar. Foi o que aconteceu. Como devem entender, a parte que é comum de todos, as permilagens vão custar ou vão ser imputadas ao particular uma verba do exterior, do telhado, tudo aquilo que é comum. E, portanto, isso permitiu-lhes salvaguardar, aqueles que se candidataram, salvaguardar também a sua parte, que é, volto a referir, financiada a 100%, quer para os particulares, quer para a Câmara Municipal, porque efetivamente conseguimos um financiamento a 100%, como o meu colega também sabe. Além disso, conseguimos que eu acho que é uma das coisas mais bonitas, humanamente falando, que é na freguesia de Medrões, temos aquilo que se designa por bairro de Padre Mendes. O senhor pároco da freguesia, de então, já falecido, e bem, construiu umas casas, portanto, vamos lhe chamar um mini loteamento, para as famílias de Medrões. Essas casas não tinham casa de banho, estavam efetivamente abandonadas há muitos anos, passaram por diversos executivos, é verdade, camarários e de freguesia, e nós conseguimos finalmente, através da Estratégia Local de Habitação, através do IRU, através deste projeto, recuperar. Estão prontas, estão muito agradáveis e já têm casa de banho, que eram habitações sem casa de banho. No nosso pleno século XXI é uma coisa inconcebível, não é verdade? E vai permitir realojar as famílias que já lá estavam e até dar a mais uma ou 2 famílias um espaço condigno. Na mesma freguesia temos os retornados, que chama-se bairro dos retornados porque, como todos sabemos, o nome indica aquelas pessoas que vieram
que é, não gosto muito da expressão, mas poderá passar por uma ideia de um bairro daqueles mais degradados de Lisboa, que tinha 4 famílias, neste momento só tem, digamos que é uma família, mas mãe e filha a viverem em casas diferentes. Houve um incêndio, uma situação também muito, muito precária, e também já foi candidatado, tem acontecido, e é importante referir isto, aconteceu neste bairro e acontece noutras obras, quando da candidatura, quando do lançamento ficarem desertas, portanto, não termos resposta dos empreiteiros. Existe outro problema que não escondemos, porque não há que esconder, que eu acho que ainda vai dar, ou tem que dar, asas para muita discussão, espero eu com a ajuda de todos, porque acima de tudo tem que estar Santa Marta de Penaguião, que é, nós temos revisto e aprovado um projeto para a construção de 21 novos fogos sociais. Atenção que eu também não sou totalmente favorável à construção em altura de habitações sociais sucessivamente na sede da vila, porque traz a questão do despovoamento, é um facto. Mas também temos que entender que quando as pessoas mudam, querem sempre mudar para mais perto daquilo que é a rotina diária e principalmente do bem-estar dos filhos. E, portanto, tínhamos previsto e temos previsto essa construção. Uma vez que há uma série de contratempos que só quando estamos a trabalhar e quando estamos no terreno é que damos conta. Esses 21 fogos, dos quais não fizemos questão de fazer publicidade nem fazer alarido, foram lançados, ficaram desertos e neste momento temos um PRR que nos diz que até 31 de março tem que ser tudo executado, de 2026. E, portanto, o que eu entendo é que todos os políticos, seja quem for que venha a seguir, mas todos para já, temos que fazer força para junto das entidades competentes. Prorrogar o prazo. Exatamente. É impossível, até porque no caso dos privados que também se candidataram, porque o facto da Câmara se ter candidatado permitiu que alguns privados também se candidatassem a esse projeto. E deixe-me só fazer aqui um parênteses que foi difícil. Fizemos uma candidatura quase às cegas porque ninguém acreditava no projeto. Lançamos um número, digamos assim, não é assim muito correto, mas quase às escuras, porque ao início ninguém acreditava no projeto. Lançamos um número de 100 particulares a candidatar-se e a verdade é que por razões diversas, e algumas muito mais do conhecimento do foro do meu colega do que meu, por área, até porque temos de passar, por obrigação para sim, por obrigação de profissão, precisam também elas de prorrogação de prazo. Muito bem. Daniel Teles tem sido crítico no que diz respeito à gestão dos fundos comunitários, têm sido desbaratados, porquê? E pode naturalmente referir-se àquelas obras que foram enunciadas pela Sílvia. Pronto. Relativamente à questão do PRR, portanto, tudo se iniciou em 21, com a aprovação da Estratégia Local de Habitação. Foram aprovadas algumas ações que estavam nessa Estratégia Local de Habitação e depois houve problemas a seguir que foi necessário, porque a primeira ação que deu origem à Estratégia Local de Habitação foram habitações indicadas pelas juntas de freguesia e pelo município. Portanto, para a requalificação. Sim, para a reabilitação. Posteriormente, verificámos que existiram problemas junto do IRU relativamente às ações particulares. E foi necessário, então, abrir novas candidaturas em que novas pessoas se foram candidatar ao longo de algum tempo. Naturalmente, quando isto acontece e quando os períodos para as candidaturas são relativamente curtas, surgem muitos problemas, porque depois, mais tarde, e concordará comigo, algumas pessoas dizem mas eu não soube, eu não me candidatei, ou não foi bem divulgado, pronto, houve esse problema. Depois, relativamente à reabilitação dos bairros sociais, também surgiram muitos problemas em matéria de formação dos condomínios, sem dúvida, que não tinham. As lojas comerciais que existem no resto do chão desses prédios também têm um problema porque não são habitação, portanto, não estão contempladas. Depois, a questão de as habitações que são particulares
Não será o empreiteiro geral que vai fazer essas intervenções, terá que ser um empreiteiro indicado pelo proprietário da fração. Portanto, e todo este sistema cria entropia e tem criado problemas, muitos problemas. Em relação às ações, em relação à questão dos 21 fogos, portanto, nós também já sabemos que será praticamente impossível a construção dos 21 fogos, porque os prazos... Estamos a 6 meses do prazo. Sim, os prazos que estão neste momento definidos são de todo impossível. Repare, em fevereiro deste ano, o município ainda não tinha um contrato assinado com o IRU para esses 21 fogos. Portanto, em fevereiro deste ano. Portanto, também se pode dever, e hoje sabemos que muitos outros municípios que concorreram a estes fundos, que têm a sua estratégia local de habitação, previamente já tinham feito os seus projetos, já tinham aprovado os seus projetos e já tinham, alguns até, iniciado as obras sem o contrato devidamente assinado com o IRU. Portanto, de alguma forma anteciparam, porque com certeza já seria uma intenção do município em causa avançar com as obras. Compreendo que nós, como município financeiramente débil, porque estamos a falar de um pequeno concelho, houve alguma hesitação e alguma talvez falta de ambição do município Vamos em então avançar, avançar com essas ideia obras. da sua candidatura. Depois, relativamente às ações particulares, as habitações dos particulares que se candidataram posteriormente, também por questões profissionais, e eu faço questão de dizer que sempre que participei nas reuniões de Câmara, eu nunca participei nas ações que diziam respeito a decisões relativas quer aos edifícios de habitação social, quer às ações particulares, porque profissionalmente estou envolvido nisso, portanto, eu não tomava qualquer decisão, ausentava-me da sala, portanto, para não tomar partido disso. No entanto, muitas vezes, em particular, eu comunicava que o estado e o avanço das coisas. E eu refiro-me concretamente à aprovação das operações urbanísticas, que nós tivemos imensos problemas, porque, repare, nós estamos a falar de reabilitação de casas que estão construídas há muitos anos. E muitos técnicos do município acham que as intervenções são de habitações que têm um projeto devidamente aprovado há 50 anos atrás, que não era verdade, e que as pessoas vivendo num meio rural, que as casas se vão manter estáticas durante todo esse tempo. Nós sabemos bem que as pessoas pintam as casas, mudam as coberturas, alteram as caixilharias, é preciso criar um espaço para as galinhas, é preciso... Estamos a viver em meio rural, portanto, essas dinâmicas das famílias acontecem de forma natural. E o município, neste caso concreto, os técnicos do município não tiveram esse cuidado, digamos assim, e eu chamei a atenção muitas vezes do Sr. Presidente da Câmara e da Sra. Vice-Presidente, e pronto, e pouco a pouco as coisas foram melhorando. Mas no início foi muito complicado, nós tivemos problemas seríssimos com esta situação. Relativamente à minha proposta para a reabilitação urbana em Santa Marta de Penaguião, eu, por convicção, sou contra a guetização da habitação social. Portanto, porque a habitação social acaba por ser um espaço onde um conjunto de famílias vão habitar e depois estão constantemente a exigir do município tudo e mais alguma coisa. Qual é a solução, então? Se uma torneira da casa de banho avaria, percebemos. O município tem de compor. Nós temos um plano diferente. Nós já falamos neste plano. É um plano de, primeiro, o levantamento dos edifícios devolutos no concelho, que eu tenho para mim, porque eu trabalho no concelho há 32 anos, como profissional da construção civil, sou engenheiro civil e arquiteto, e tenho para mim que teremos cerca de 500 edifícios, no mínimo 500 edifícios devolutos no concelho. Dentro deles teremos cerca de 200 a 300 edifícios
que reúnem as condições para poderem ser reabilitados e dotá-los das condições de mobilidade, ou seja, de acesso ao automóvel e até das próprias acessibilidades. Para a habitação. Para a habitação. Muito bem. Temos uma vantagem em relação a outros municípios que está relacionado com o grau de infraestruturas que o nosso Conselho tem. Portanto, praticamente, vou-me atrever a dizer que 90% ou 95% do nosso Conselho tem as infraestruturas básicas. A água, saneamento, eletricidade. Portanto, não será ou não constituirá uma dispersão da habitação com o ónus do município ter de levar as infraestruturas para esses lugares, porque elas já lá estão, elas já existem. Os edifícios estão devolutos. E devolutos porquê? Muitas vezes por questões familiares. Uma família viveu ali durante anos, os filhos, entretanto, emigraram ou foram para fora, depois os pais, os progenitores, faleceram e essas casas ficaram abandonadas ou estão à venda, muitas delas. Portanto, é preciso fazer esse levantamento e ver que casas são essas e podermos intervencionar, que é uma forma, inclusivamente, de não concentrarmos a chamada guetização na vila-sede e mantermos as nossas aldeias mais povoadas. Muito bem. Está falado o tema habitação. Demorámos-nos algum tempo neste tema, que é de facto importante, mas eu queria avançar para a questão da economia e, sobretudo, num concelho que vive, sobretudo, da viticultura. É um setor em profunda crise. Há uma dificuldade grande de escoamento da produção. Para este ano, o Governo anunciou apoios, mas que são precisamente para este ano. A questão que coloco é, Sílvia Silva, qual deve ser o papel do município para apoiar, sobretudo, os pequenos produtores numa crise que será sistémica, para não dizer estrutural, porque muito provavelmente no próximo ano haverá exatamente o mesmo problema. Vou-lhe pedir só 2 segundinhos para responder aqui uma coisa que eu acho que é importante ainda referente à habitação. Primeiro, o que veio este ano foi o termo de aceitação, porque os 21 fogos estão inseridos há muito tempo. Todos nós sabemos, portanto, toda a gente pode consultar isto, que o que acontece foi que com as mudanças sucessivas dos governos, os técnicos do IRU foram também alterados constantemente e eles sim andam aos papéis. Aliás, sabe melhor do que eu, porque está dentro da estrutura, que os técnicos que estão responsáveis pelas candidaturas e pelas análises, alguns até inclusive têm desistido porque não tem sido fácil. Portanto, os 21 fogos que foram submetidos há mais de um ano, o termo de aceitação, portanto, aquilo que nos compete a nós é que só chegou este ano, não é atraso do município. Isso acho que é importante. Relativamente, e eu concordo totalmente com a recuperação das habitações devolutas nas freguesias, aliás, é uma das medidas que já saiu no nosso programa. Aprendeu connosco, obrigado. Aprendi. Eu tudo que é bom aprendo. É bom, eu aprendo aquilo aprender. tudo que é bom, porque eu acho que toda a gente tem muita coisa a aprender. Sempre, todos os dias. O que eu acho que temos que ter é também alguma consciência, e nisto de certeza que vai concordar comigo, que quem tem um casebre hoje em dia em Santa Marta acha que tem um T4 no centro do Porto, certo? Portanto, não é uma medida sim, que nós abraçamos com muita cautela. Portanto, é uma medida, mas confesso-lhe que terá que ser muito bem planeada, teremos que ter um regulamento muito correto, teremos que ter uma análise e um trabalho muito aprofundado, porque as pessoas, de certa forma também, quem tem essas casas para recuperar, aproveitam-se e por ser o facto de ser a autarquia a adquirir, acham que podem pedir mundos e fundos, portanto não será assim tudo tão... É uma dificuldade em todo o país, claro que Relativamente ao desenvolvimento económico, nós apostamos em 2 eixos. Dizer que nós já temos o nosso programa eleitoral todo delineado, todo escrito, já está para a gráfica. Nós queremos aqui apoiar efetivamente o comércio, o nosso tecido empresarial, quer aquele que já existe, quer novos investidores. Já vamos aí. Agora relativamente à agricultura, exatamente. Confesso-lhe que eu acho que é um problema que transcende muito, às vezes, as nossas competências. As competências da Câmara. O que nós podemos ser Claro que sim. é incentivadores,
mediadores, podemos criar algumas situações que permitam que chegue aos sítios corretos, efetivamente, à aflição dos nossos viticultores. E eu acho que tanto eu como o engenheiro Daniel, isso não tenho dúvidas, temos consciência da realidade de que existem muitas famílias que vivem ainda da viticultura. Mas não é só da viticultura, porque estamos a falar da parte de baixo do nosso concelho. Da parte de cima temos os soltos, temos as castanhas e também temos gado. Existe muita gente que também vive dessa agricultura, dessa parte mais alta. E o que é que não existe? Não existe uma liderança, não existe aqui às vezes alguma coragem política também, concordo, acho que já ouvi dizer isso e também concordo, alguma coragem política de definir regras não só para Santa Marta, mas para todo o Douro, que protejam os pequenos viticultores. Portanto, nós, além de um apoio, de um balcão de apoio, para uma coisa simples como questões de parcelário, cadastro de vinho, alterações de titularidade e acesso a apoios, porque a maior parte das vezes quem tem as vinhas e realmente vive delas são pessoas com pouca literacia, sim, e desconhece naturalmente, e se mesmo que conheça que alguém saiba, não sabe candidatar-se e, portanto, criar um balcão com alguém capaz que ajude a fazer essas candidaturas é importante. Apoiar a primeira declaração de colheita, até de uma forma de dar aos jovens um entusiasmo e um brio pela agricultura, porque agricultor tem que deixar de ser uma profissão menos fraca ou menos valiosa ou menos importante. Temos que criar o gosto. Se gostamos tanto de ser dourienses, e esquecemos-nos que sermos dourienses é estar, trabalhar e viver as vinhas. Portanto, e é preciso criar aqui, e portanto todos aqueles agricultores que registarem a sua primeira colheita, os novos, aqueles que comprarem vinhas, aqueles que herdarem as vinhas dos pais, dar-lhes aqui algum apoio, algum incentivo, até monetário, será depois uma discussão a ter, sempre a 5. Nós temos 5 variadores e estas discussões têm que ser feitas depois de eleições passadas, toda a gente tem que trabalhar para um futuro bom para Santa Marta e discutir aqui estes incentivos. E a mesma coisa da plataforma de emprego agrícola que, do meu ponto de vista, também vem defender um bocadinho, abrir as portas sim, à mão de obra que às vezes aqui é escassa, mas abrir de uma forma cuidada e acompanhada, permitindo que quem venha trabalha, até naquele sistema de trabalho sazonal, como os nossos saem para ir apanhar para o morango, para outro tipo de posterior, quem venha até sazonalmente trabalhar para cá, mas que esteja identificado, que tenha regalias, que tenha... Pode ser que assim, os que estão cá, também se entusiasmem, porque se calhar se fôssemos todos a encarar a agricultura com a dignidade que ela merece, não precisaríamos de ir para fora. Muito bem. Daniel Teles, é possível um consenso ou é crucial um consenso político nos 5 vereadores no Executivo para este tipo de medidas? Que é numa área, como disse a Sílvia, não é propriamente da estrita jurisdição do município. Claro, não é bem sabemos. Sabemos. No entanto, eu sou da opinião que qualquer que seja um dos 5 vereadores da Câmara Municipal, nenhum vai dizer que não vai abraçar essa solução, ou uma solução para o nosso concelho e, neste caso, para a região do Douro. Efetivamente, é um problema estrutural. É um problema estrutural. Nós, em Santa Marta de Penaguião, temos uma particularidade, e permita-me referir isso. Tivemos no século XIX um homem que se chamava o Visconde de Vila Maior. Ele era natural de Torre de Moncorvo, chegou a ser Presidente da Câmara de Lisboa, chegou a ser deputado e ele escreveu um tratado sobre a vinificação de vinhos genuínos. E ele tinha na sua publicação uma afirmação interessante que dizia que o Douro, produtor de vinho, iniciou entre o rio Cerumanha, hoje chama-se Cermanha, e o rio Corgo. Portanto, a origem do Douro, o berço do Douro, onde o Douro efetivamente começou na época romana, foi entre estes 2 rios que são afluentes do rio Douro. E em Santa Marta de Penaguião também temos uma outra particularidade. Foi em 1957, foi criada uma das primeiras adegas cooperativas da região do Douro,
que chegou na década, finais da década de 80, início da década de 90, chegou a ser a maior adega da Península Ibérica. Na década de 90, quando o país ardia com crises económicas, no Conselho de Santa Marta ninguém sentia nada, porque o vinho era pago a um preço fenomenal. Posso-lhe dar o meu exemplo pessoal. Em 1983, recordo o meu pai fez a vindima em outubro e em novembro foi receber o dinheiro das uvas à adega, passado um mês, e trouxe 1000 notas de conto de rei. 1000 contos, naquela altura. Hoje, a mesma propriedade não consegue retirar mais de 3.000 euros. E estamos a falar, as despesas são brutalmente diferentes. Portanto, estão a ver a queda do poder de compra, a valorização do território caiu dramaticamente. E o que fazer perante isso? Caiu dramaticamente. Portanto, a nossa proposta para o Conselho de Santa Marta de Penaguião, relativamente quer à agricultura, quer à economia, porque estão completamente ligadas, a economia do nosso Conselho é a agricultura. Portanto, não há outra. Nós não temos indústria, nós não temos gente a trabalhar na indústria, não é? É tudo agricultura. O primeiro vetor é nós ajudarmos o município de Santa Marta de Penaguião a exercer, usando as palavras do Sr. Presidente da República, uma magistratura de influência junto dos outros municípios da região marcada do Douro e, em conjunto, a encontrar um plano para, de novo, alavancar a nossa economia local, que é a vinha. Isso é o quê? É encontrar novos mercados? É apoiar os custos de produção para baixarem? Se é um problema estrutural, muita coisa terá que ser feita. E isso terá que ser reivindicado pelos municípios, pela região, pelo Conselho Intermunicipal, pode envolver a Casa de Douro, pode envolver a comunidade intermunicipal e chegar a um consenso ou um plano mínimo. Plano de ação. Um plano de ação e depois, naturalmente, terá que ter a intervenção estatal para a sua implementação. Nós, concretamente, em Santa Marta de Penaguião, como município, estaremos na linha da frente dessa ação e o nosso objetivo é recolocar a nossa adega cooperativa, porque acreditamos que o cooperativismo ainda é a melhor solução para a nossa economia local. Porque temos imensos pequenos viticultores que dificilmente, quer dizer, não vamos ter agora, imagine, 1000 viticultores e vamos ter 1000 marcas de vinho. Claro. Portanto, as pessoas têm que se agrupar. Portanto, nada melhor do que o cooperativismo, que sempre funcionou bem. Tivemos um problema sério há uns anos. A cooperativa teve um problema sério, mas que está paulatinamente a reerguer-se, mas muito devagar. Portanto, e isso reflete-se depois na carteira dos viticultores. E quando se reflete na carteira dos viticultores, depois vai-se refletir no resto. Na economia, na preservação da paisagem, na desertificação da própria atividade. Há pouco... Portanto, tudo isto vai destruir a nossa paisagem, porque as pessoas depois afastam-se. E é por isso um tema crucial. Um outro aspecto, se me permite. Para terminar, por favor. Na área da economia. Portanto, nós temos este vetor que é recuperar uma economia que já existia há uns anos e que temos que novamente alavancar. E temos um outro vetor que é a criação de uma nova economia, mas uma economia mais ligada a setores mais atuais e diferentes da agricultura. E para isso nós propomos uma incubadora de microempresas, muito conhecido nas redes sociais como startups, num edifício que neste momento se encontra devoluto, no centro da Vila de Santa Marta, que é o Grêmio dos Viticultores, um edifício que está praticamente em ruína, que está a cair, que está abandonado, que nós frequentemente pedimos para que pelo menos o logradouro, o espaço seja limpo, porque a praga de ratos e a erva fica mais alta do que o edifício. Portanto, será o município, eu enquanto Presidente de Câmara, farei tudo para que esse edifício passe para o património municipal, será reabilitado e nesse edifício colocar um espaço dedicado às
incubadoras de pequenas empresas. Já que avançou para aí, eu ia passar primeiro à Sílvia Silva sobre este assunto, mas podemos segui-lo. Se quiser, posso terminar. Não, claro, e vai terminar, mas deixe-me fazer-lhe duas questões relativamente a isso. Primeiro, tem noção de quanto é que pode custar a municipalização desse edifício? Ou seja, qual será o investimento para constituir essa incubadora em termos de infraestrutura? E depois falta rechear com empresas. De que forma é que pode captar investimento para que empresas ou startups se fixem ali? Essa questão, eu entendo, portanto, é uma questão que se calhar está a colocá-la numa perspectiva de uma grande cidade, mas nós estamos a falar de um pequeno concelho do interior de Portugal. Nós estamos a falar de, se conseguirmos criar 20 pequenas lojas para jovens iniciarem a sua atividade profissional, em que não pagam renda, não pagam água, não pagam luz, e que ao fim de algum tempo, quando ganharem asinhas para voar, portanto, já se podem expandir de outra forma e dão lugar a outros. Portanto, uma incubadora é isto mesmo. Uma startup é uma empresa tecnológica. Pode não ser. Temos casos em Lamego e em Viseu, não sei se conhece, portanto, podemos ter desde cabeleireiros, podemos ter desde contabilistas. Então é pequeno comércio, é isso? É um pequeno comércio, não é só um pequeno comércio. Portanto, tem uma variedade de atividades muito grande, não é só ligado à programação, às novas tecnologias, não. Pode ser ligado a muitas atividades que muitos jovens até gostariam de iniciar a sua atividade, mas não conseguem porque há um conjunto de custos iniciais que os impede de iniciar a sua atividade. Portanto, isto é dar a oportunidade à criação de novo emprego. Portanto, são estes dois vetores que assentam na nossa candidatura. Muito bem. Há pouco a Sílvia Silva também se ia referir a outro dos vetores, é agora que lhe peço que o faça, ia falar do apoio ao comércio. Muito bem. Então, primeiro dizer-lhe que o edifício que se designa por Grêmio tem estado na nossa mente e na nossa programação desde sempre, como o Sr. Engenheiro bem sabe. O edifício não tem proprietário conhecido. Portanto, eu lembro-me do meu pai lá ir, o edifício Grêmio é dos vitivinicultores, pelo menos é isso que se diz. Depois, também há quem diga que faz parte de todo aquele património que está penhorado da Casa de Ouro, portanto, as coisas não são assim tão fáceis e, se forem, agradeço que nos informem e que nos deem o nome da pessoa que o vende, que teremos todo o gosto e andamos à procura de fazer. Depois, disse muito bem, é um investimento avultado. No entanto, como nós já temos medidas diretas e planeadas, nós devemos pensar, apesar de sermos pequenos, devemos pensar grande e sabemos que existem muitos trabalhadores nómadas. Portanto, um espaço de coworking rural faz parte do nosso programa de apoio a novos investidores. Peço desculpa. Portanto, obviamente, quer lá, quer noutro espaço que também que também está ainda devoluto, como costuma dizer, que poderá ser criado e rentável. Lançar um programa novo que se designa de primeiro negócio. Neste momento temos condições para promover a dispensa de 4 lojas municipais destinadas a projetos inovadores, em que num primeiro ano a renda seria gratuita, num segundo ano a renda será reduzida e num terceiro ano é obrigatória a saída para garantir a rotatividade e dar novas oportunidades a todos aqueles que venham. Portanto, é uma tentativa de, em 2 anos, tentar ajudar novas empresas que venham com novos projetos num primeiro negócio a criarem alguma robustez e a sair. Também temos aqui a ideia de desenvolver, no espaço que também falou, uma residência criativa. Existe inclusive um aviso aberto em termos europeus. Fomos contatados por uma empresa da Estónia que quer criar, portanto isto basicamente são oficinas de arte e ofícios, trazendo pessoas para cá
que ficam sediados, portanto são residências temporárias e ao mesmo tempo trabalham com os produtos endógenos, criam designs modernos, trabalham o turismo e a economia. E portanto essa residência criativa, acredito eu, que em termos de dinâmica económica será uma mais-valia e são aqui alguns dos nossos projetos e também não esquecer que enquanto pais da Rota da Estrada Nacional 2, trabalhar um bocadinho mais pontos de paragem e de experiências turísticas é mais do que válido. Mas não só, também temos que dar algum apoio àquele tecido empresarial que já existe. É preciso escutar e dialogar com as pessoas que estão em Santa Marta, ouvi-los. Às vezes há pequenos pormenores que fazem toda a diferença e não temos que ter a arrogância de achar que sabemos tudo e que percebemos as dificuldades de toda a gente. Portanto, eu não tenho nenhum pudor em dizer que se calhar não sei que existem medidas simples e práticas que de certa forma vão ajudar diariamente e por isso a primeira grande medida é escutar o nosso tecido empresarial, que parece uma coisa muito simples, mas para mim, na minha opinião, na opinião da minha equipa, é uma coisa extremamente importante para se fazer. Depois, também sabemos que o dinheiro é escasso e, portanto, pequenas obras de modernização, nomeadamente a digital, que hoje em dia se calhar já é importante, nós propomos um apoio até 2.000 euros para essa modernização, que não tem que ser digital, pode ser uma pequena obra, uma readaptação do comércio local, que às vezes são lojas, pequenas lojas que não são atrativas e o proprietário não consegue ter um valor mínimo que seja para despender portanto, e trabalhar o seu espaço. As campanhas conjuntas de promoção, que já foram um bocadinho iniciadas, mas temos que as desenvolver de uma forma mais extensiva, o Natal no comércio local, o Compre na sua terra e o Verão em Santa Marta, se calhar este apelo ao comércio tradicional, porque nós temos coisas que mais ninguém tem, em outdoors, nas redes, em panfletos, em flyers, pode levar pessoas a Santa Marta, que é uma coisa que nos interessa, e impulsionar um mercadinho agrícola mensal. E mensal porquê? Porque nós temos de ter noção de que semanalmente e até quinzenalmente não me parece que fosse uma coisa que fosse resultar já. Mas mensalmente, se associarmos, e temos que obviamente encontrar também formas legais de o fazer, associarmos os nossos produtos endógenos que surgem nos nossos agricultores, o mel, a castanha, as batatas, as cebolas, a fruta, portanto, criar este mercadinho ao mesmo tempo, porque quem vem comprar a esse mercadinho dá uma volta e compra se calhar uns sapatos e compra se calhar a mercearia da semana ou do mês, tentar que fiquem mais por aqui, porque todos nós sabemos que o continente está a 2 minutos, 5 minutos de Santa Marta, portanto, e às vezes é fácil porque nos dirigimos lá e está lá tudo. E todos nós fazemos isso, porque nos encontramos todos lá, não é? Portanto, se calhar, criar aqui uma nova dinâmica do mercadinho que leve a que as pessoas pensem de outra maneira. Se eu no sábado vou comprar a fruta ou as batatas porque são biológicas, porque são da pessoa que eu confio, até mesmo aquele produto caseiro, os porcos que são matados em casa e que criam ali um produto de qualidade que não existe num supermercado, não é? Se calhar irmos lá e depois fazermos uma visita e percebermos, não é? Que até existem lojas com roupa atrativa e barata, que existe outro tipo de produtos que podemos adquirir na mesma altura. E só para terminar, deixe-me só dizer também que queremos criar um prémio anual de comércio local distinguindo as lojas inovadoras e tradicionais e os jovens empreendedores. Nós já temos atribuído portanto, um prémio, digamos assim, às montras no Natal. Tem sido uma coisa muito interessante porque vamos revestindo a sede da Vila de luz, mas neste caso ir um bocadinho ainda mais longe e atribuir um prémio anual. Muito bem. Daniel Teles, eu queria ouvi-lo ainda relativamente à questão da economia, sobre o turismo. A Sílvia Silva também já abordou aqui a questão do turismo. É, porventura, corrija-me se estiver enganado, num concelho profundamente agrícola, a melhor forma de criar emprego?
Também se pode criar emprego em termos de turismo. Mas permita-me complementar algumas questões que a senhora, minha adversária, aqui falou, minha colega, relativamente à questão da... Peço-lhe que seja breve para avançarmos. Da digitalização. Pronto, nós temos um problema, portanto, as propostas que acabei de ouvir estão assentes na digitalização, mas este Executivo, ao longo destes 12 anos, conviveu mal com a digitalização, porque não tem, neste momento, nenhum serviço disponível à população através de uma plataforma de fazer chegar um simples requerimento ao município. Portanto, ainda estamos na Idade Média. Faz sentido numa população, a população seria... Repare, é assim, eu se conseguir enviar, eu ou outra pessoa, se conseguir enviar um requerimento que seja para um município através de um telemóvel, é mais fácil do que ter que me deslocar lá e ter que o fazer, assinar na presença de quem está no atendimento. Portanto, isto para quê? Para se perceber que quando temos propostas que são apresentadas baseadas num determinado contexto, em que parece que a digitalização está completamente dominada e ela nem sequer existe. Portanto, por aí se vê, e já se falava nisto em 2013, quando se iniciou este ciclo. Portanto, passaram 12 anos e a digitalização continua a ser uma miragem. Relativamente à questão do turismo, eu costumo dizer muitas vezes, portanto, há muita gente que fala muito nas quintas, nas casas de turismo, pronto, isso aí é inevitável, já é do quê? Do foro da iniciativa particular. Ou seja, as empresas que são proprietários de uma quinta, de uma casa, que está adequada para albergar turistas, poderão fazer. Quer dizer, o município vai fazer o quê? Pouco ou nada. Pode ajudar, se eles precisam de alguma intervenção no edifício, as licenças, se precisam de um acesso ou de alguma infraestrutura, o município aí estará disponível. Mas não parte da iniciativa do município dizer que aquela casa senhorial da quinta, não sei de onde, vai passar a ser turismo, a não ser que a vá adquirir e faça as obras e a disponibilize. O que é que o município pode fazer na área do turismo? Pode, acima de tudo, valorizar os pontos singulares paisagísticos que nós temos. Porque nós temos praias fluviais que só temos uma que funciona no verão, as outras nenhuma funciona, porque falta-lhe tudo. Mesmo a que está... Ou seja, falta estratégia no turismo ao município. A única praia que temos neste momento designa-se a praia de Fornelos-Louredo. É uma praia que surgiu há 20 anos ou há 25 anos como uma mera represa de água do rio e que depois foi pouco a pouco evoluindo e hoje até é um espaço muito agradável, que vem muita gente de fora do concelho durante o verão para aquele local. No entanto, não há onde estacionar um carro. Os carros ficam estacionados de forma completamente desorganizada. Se houvesse necessidade de passar uma ambulância, não passava lá, porque os carros ocupam tudo, porque não há uma estratégia para o estacionamento, não tem um plano de mobilidade aplicado. Propõe-se então a fazer essa valorização desses espaços, com potencial turístico? Os espaços são as praias fluviais, o caso Louredo Fornelos. Depois temos 2 praias no Rio Corgo, ainda temos uma praia na Veiga, que é uma praia também que tem uma cascata, portanto, é uma praia belíssima, e alguns moinhos associados, portanto, é um projeto que já foi falado há uns anos e que até hoje não passou do papel. Um outro aspecto importante... Para terminar, por favor, que eu queria ainda ir à resposta social do município. Um outro aspecto muito importante da singularidade da nossa paisagem são os miradouros. Nós temos miradouros lindíssimos que, mais uma vez, portanto, são pintadas as capelinhas de vez em quando, periodicamente, mas não há um plano de mobilidade, tirando a de Santa Bárbara na Comieira, é uma freguesia mais a norte, há uns anos atrás que foi feito um acesso, que foi eletrificada, o resto... Portanto, está tudo muito abandonado. Falta essa estratégia. Eu penso que ficou claro. Toda esta estratégia relativamente aos miradouros, ou seja, nós, município, onde podemos e devemos atuar de forma firme relativamente à questão do turismo é através da valorização
dos nossos pontos singulares ambientais. Muito bem. Eu calculo que a Sílvia Silva vai querer responder a alguma coisa como disso. É óbvio, ainda assim e no esforço de gerir tempo. Eu vou ser rápida. Tenho uma ligeira desvantagem no tempo, portanto ainda o pode fazer. Ainda assim, por uma questão de economia de tempo, eu vou já lançar a questão, porque é importante também num Conselho envelhecido a resposta social, a ação social do Conselho. Já disse que isso funciona bem em Santa Marta de Penaguião. Muito bem. Pergunto-lhe se prevê algum reforço e em que áreas. Muito bem. Primeiro deixe-me dizer-lhe como é que nós temos um turismo completamente descontrolado e sem planeamento. Portanto, neste momento, empresas de animação turística que foram criadas já nasceram pelo menos 3. A Nacional 2, que foi um projeto de Santa Marta, já trouxe mais... Não, a Nacional 2, a rota da estrada da Nacional 2, como sabe. Foi um projeto que já trouxe mais de 1 milhão de pessoas a Santa Marta de Penaguião. Pode perguntar aos restaurantes, aos alojamentos, por aí fora. A ASA, a área de serviço de autocaravanas, desde 2023 tem mais de 2.000 utilizadores. A informação que lhe vou dar pode consultar no Turismo Portugal. De 2016 a 2024, por exemplo, passamos de 1.221 dormidas para 9.116 dormidas. O número de alojamentos e camas disponíveis em 2013 eram 5 unidades, 77 camas. Hoje temos 35 unidades, 40 camas. Deve ser por sermos tão desorganizados turisticamente que todos os dias nascem novos alojamentos. Nascem novos alojamentos, porque ninguém, privado ou não, vem a investir num sítio que efetivamente não tem nada para oferecer. Eu acho que está respondido. Vamos então à questão da ação social. Deixe-me só dizer que já temos, é com muito gosto que lhe digo, que ainda ontem recebemos a aprovação da APA, da requalificação das zonas ribeirinhas. Portanto, e agora sim, vamos à ação social. Para quando, já agora? Para os próximos anos? Eu estou em crer que esta semana irá sair já a candidatura, irá sair já o projeto para se começar a efetuar a obra. Que durará uns tempos. Que durará uns tempos. Olha, não lhe vou dizer se é 1 ano ou 2, porque como deve saber até pode sair e ficar deserto, porque é uma parte que nós não controlamos, efetivamente, que é certo. Quem vai ou não. Vamos então à ação social. Agora a culpa foi minha, da demora. Não, faz mal. Rapidamente, nós temos, e contra tudo e tudo aquilo que possam dizer, é fácil de ir ao nosso site e ver. Neste momento não existe nenhuma família que não receba pelo menos um apoio do município de Santa Marta de Penaguião. Desde a educação, desde a criança até ao idoso, toda a gente tem no seu percurso, na sua família, alguém que recebe um apoio social. Nós temos programas domiciliares aos idosos como o QMAI e Radar Social, que fazem visitas, que estão com aqueles que não têm familiares cá, que fazem até algumas diligências que seriam devidas aos familiares próximos. Pretendemos andar com um projeto que já está iniciado, mas que ainda não está materializado, que é a Oficina Móvel de Apoio, porque todos nós sabemos que hoje em dia existe muito pouco quem acompanha uma lâmpada, quem acompanha um cano rebentado, portanto, e às vezes a finança, digamos, a pensão da pessoa mais idosa também não permite esse pagamento. A valorização dos cuidadores informais foi um projeto que já foi iniciado, que depois com o surgimento de algo idêntico na Segurança Social nós deixamos um bocadinho de lado, mas como vimos que em termos práticos não resultou em nada, queremos voltar e, em termos de conselho, fazer essa oferta. Nós temos os programas A Bem e Solidários, que entre medicação, fraldas, acamados ou a doentes com doenças crónicas, queremos ainda tentar alargar, porque é importante. O nosso cartão, antes era um cartão municipal do idoso, hoje é um cartão de benefícios municipais ou incentivos, permite o desconto nas tarifas da água, nos transportes, na cultura. O apoio chega às casas das pessoas, é isso? Chega. Daniel Teles, há caminho para fazer ou este diagnóstico traçado faz sentido ou há caminho para fazer? Portanto, é um caminho que eu, enquanto estive como vereador, nunca votei contra que fossem atribuídos
ou atribuídas... Evidente, a pergunta é se há alguma parte que está descurada. Naturalmente que descurada, eu associo muito a ação social também à saúde. E uma das situações que nós assistimos atualmente, e até foi na altura das legislativas, falei com alguém do centro de saúde com responsabilidade e questionei porque é que há muitas pessoas que vêm a uma primeira consulta e depois já não vêm a uma segunda ou uma terceira consulta. E a resposta foi porque não têm transporte. Ou seja, as pessoas não têm transporte para vir ao centro de saúde. E porquê? Tem uma consulta, imagina, às 9 da manhã e depois só têm um autocarro muito mais tarde e vão ter que estar uma série de horas a aguardar. E estamos a falar de pessoas doentes, na sua maioria são pessoas doentes porque foram ao centro de saúde e depois vão para onde? Para um café, estão ali horas à espera até terem um transporte. Nós queremos apresentar aquilo que se chama um transporte específico para pessoas que manifestamente precisem de regressar ao seu lar logo a seguir. Sistema de transporte a pedido? Ou... A pedido, exatamente. Que pode ser através ou de um mini autocarro, se houver várias pessoas, ou um táxi. Muito bem. Portanto, e o município assume isso. Desculpe estar a interrompê-lo, porque estamos a ficar sem tempo e é só por isso. É isso. Muito bem. Portanto, é muito mais nesse sentido. Nós continuamos a apoiar os valores mínimos em termos de aplicação de IMI no Conselho, portanto, no IMT também. Portanto, tudo o que for valores mínimos, nós temos apoiado. Houve, a certo momento, a intenção de, por parte do Executivo Socialista, havia a necessidade de aumentar para angariar mais alguma receita, mas não houve consenso. Portanto, não houve consenso porque se o município, neste caso o Conselho, está estagnado economicamente, estarmos a aumentar impostos... Não vai onerar mais. Muito bem, vamos avançar para as declarações finais. Silvia Silva, peço que avance, por favor. Somos 3-2, portanto, se houvesse algum interesse nosso em aumentar, aumentávamos, como deve imaginar, não é? Muito bem. Vamos às declarações finais, são 30 segundos para cada um, por favor. Deixe-me só dizer-lhe que, em relação ao Centro de Saúde... Este é o tempo da declaração final, temos Silvia. uma obra de 1.300.000 aprovada e que vai sair de renovação do nosso Centro de Saúde e a criação de uma rede de transportes, englobando os nossos taxistas. Também está no nosso programa, que eu depois convido com todo gosto a ver. Acreditamos no valor do nosso empreendedorismo médio, no reforço do nosso comércio local, no turismo, na agricultura e nos serviços que criam o futuro. O seguro, a segurança, peço desculpa, um conselho seguro é aquilo que nós temos e achamos que é muito aprazível para viver. Não tive tempo de falar na educação, que oferecemos uma educação de excelência, com tudo aquilo que as crianças possam querer e precisar e, portanto, aqui só precisamos de manter, porque é sem dúvida um ponto nosso rico. A habitação acessível para todos é realmente, acho eu, o calcanhar daqueles do país, e deve concordar comigo, mas nós aqui temos todas as condições e vamos conseguir levar esta situação a muito bom porto. Portanto, Santa Marta acolhe muito bem quem vem de fora. Já temos muitos casais com filhos que têm vindo viver para Santa Marta. Eu convido todos os outros que queiram vir a vir, porque nós oferecemos uma educação de qualidade, serviços de qualidade, temos um concelho em franca expansão, temos tudo aquilo que é preciso para sermos um concelho diferente, dinâmico, ainda mais moderno, e estamos a dar os passos. Continuamos a dar passos pequenos, fazem-se grandes caminhadas e, portanto, na frente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, eu tenho a certeza de que vou conseguir constituir uma casa completa para todos. Muito bem, muito obrigado, Silvia Silva. Daniel Teles tem um bocadinho menos tempo porque tem vantagem em relação à Silvia, sim. Pronto, relativamente à última... Mantemos os 30 segundos. A mensagem que eu deixo aos penaguenses, depois de conhecer o programa eleitoral da minha colega do painel, devo dizer que não traz absolutamente nada de novo, é continuidade, são 12 anos e propõe-se a fazer mais 12 do mesmo. Nós apresentamos uma alternativa, nós somos alternativa, queremos fazer coisas muito diferentes do que foi feito nestes últimos anos, não esquecer o Origem de Ouro, não esquecer o Parque Espírito Santo,
obras perdidas por culpa dos próprios serviços do município. Uma conclusão, por favor. Portanto, e nós apresentamos nestas eleições para conquistar a Câmara de Santa Marta de Penaguião e mudar o rumo daquela população que são os nossos concidadãos. E por isso, dia 12 de outubro, apelamos ao voto na nossa lista à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e nas juntas de freguesia. Daniel Teles, da coligação PSD-CDS, Sílvia Silva, vice-presidente e candidata pelo PS, muito obrigado por estarem connosco. Esperemos que este debate tenha sido esclarecedor. Foi o espaço de representação de Santa Marta de Penaguião. Nós vamos continuar pelo país. Mantenha-se connosco. Obrigado.